No dia em que eu disse chega, o mundo ao meu redor parecia ter parado. É estranho lembrar disso, porque externamente a vida seguia como qualquer outra manhã, com ônibus apressados cruzando as avenidas, gente falando alto ao telefone e o cheiro de pão fresco se misturando ao vento frio que atravessava a cidade. Mas dentro de mim havia um silêncio tão profundo que eu poderia jurar que conseguia ouvir minha própria alma pedir ar. Não era apenas cansaço, era exaustão. Uma exaustão tão antiga que eu nem lembrava quando tinha começado. Só sabia que, naquele dia, algo precisava mudar. Meu nome é Helena, e durante muitos anos eu fui especialista em fingir que estava tudo bem. Talvez porque, desde pequena, me ensinaram a ser forte, a não dar trabalho, a não reclamar. E eu levei isso ao pé da letra. Cresci acreditando que suportar era uma espécie de virtude, que aguentar calada era sinônimo de maturidade. Mas chega um momento em que até as fortalezas desabam. E a minha, naquele dia, não aguentou mais. A primeira rachadura apareceu quando eu estava sentada na minha mesa do escritório, encarando uma pilha de relatórios que não parava de crescer. As luzes fluorescentes piscavam sobre minha cabeça, e o barulho ritmado dos teclados à minha volta parecia martelar minha mente. Eu trabalhava ali há 7 anos, sempre no mesmo setor, sempre com as mesmas pessoas, sempre aceitando que meu esforço jamais se transformava em reconhecimento. Meu chefe, Marcos, era o tipo de homem que confundia autoridade com arrogância. Ele vivia me interrompendo, assumindo minhas ideias nas reuniões, me cobrando resultados que ele nunca pedia aos outros. E eu aceitava. Aceitava porque achava que era isso que esperavam de mim. Mas naquela manhã, quando ele colocou mais um relatório na minha mesa, sem sequer olhar nos meus olhos, algo dentro de mim finalmente se quebrou. Não foi um grito, não foi uma crise. Foi apenas a clara certeza de que não dava mais. Era como se eu tivesse acordado de um sonho longo demais, pesado demais, e pela primeira vez eu estivesse enxergando minha própria vida de fora. E o que eu via não era bonito. Marcos percebeu minha demora em responder e levantou as sobrancelhas, impaciente. Ele esperava que eu dissesse meu habitual tudo bem, pode deixar. Mas as palavras não vieram. Em vez disso, eu respirava fundo, tentando organizar meus pensamentos enquanto uma pequena chama de coragem, fraca mas persistente, começava a crescer no meu peito. Foi quando ele disse, com aquele tom impaciente que eu conhecia tão bem: "Está esperando o quê, Helena?" E eu respondi, pela primeira vez em muitos anos, sendo honesta comigo mesma: "Estou esperando parar de aceitar coisas que eu não mereço." Ele franziu o senho, confuso, mas antes que pudesse dizer algo, eu me levantei. Não bati a porta, não fiz escândalo. Apenas me afastei daquela mesa que havia sido minha prisão silenciosa por tempo demais. As pessoas me olharam e murmuraram perguntas, mas eu ignorei. Saí do prédio com o coração acelerado, sentindo o peso de decisões que ainda nem tinha tomado, mas sabendo que precisava dar aquele primeiro passo. Lá fora, o vento frio bateu no meu rosto e me fez sentir viva. Era como se o universo inteiro dissesse que eu tinha feito o certo. Mas a verdade é que a coragem inicial dura pouco quando a realidade começa a bater. Eu não tinha outro emprego, não tinha um plano, não tinha garantias. E ainda assim, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha esperança. Caminhei pela rua sem destino, e enquanto meus passos ecoavam pelo asfalto, minha mente começou a revisitar tudo o que me trouxe até aquele momento. Não era só o trabalho. Era a soma de pequenas e grandes dores que eu vinha carregando sem reclamar. Pensei na minha mãe, Laura, uma mulher forte e afetuosa que sempre fez o possível e o impossível para criar a mim e minha irmã mais nova, Clara, depois que nosso pai nos deixou. Minha mãe dizia que a vida era dura, mas que nós não precisávamos ser. E mesmo assim, de alguma forma, eu cresci acreditando que precisava carregar o mundo nas costas para ser digna. Talvez porque eu sentia que precisava compensar a ausência do meu pai, que desapareceu quando eu tinha apenas 6 anos, deixando um buraco que nunca cicatrizou direito. Ele não deixou bilhete, nem explicações. Simplesmente sumiu. E minha mãe tentou, com toda a força que tinha, preencher o vazio. Mas algumas ausências são como sombras, sempre nos alcançam. A figura dele, ou melhor, a ausência dele, moldou mais de quem eu era do que eu gostava de admitir. Passei a vida inteira tentando ser suficiente, tentando ser boa o bastante para que ninguém quisesse ir embora de novo. E essa raiz silenciosa me levou a aceitar coisas que não deveria, pessoas que não me valorizavam e situações que me diminuíam. Mas naquele dia, naquele instante,
eu decidi que não seria mais refém disso. Continuei andando até chegar a um pequeno café que eu costumava frequentar quando precisava pensar. Entrei e pedi um cappuccino. Sentei na mesa perto da janela e fiquei observando a vida passar. Ali, no meio daquele silêncio confortável, uma lembrança antiga voltou à minha mente. Eu tinha 17 anos quando recebi minha primeira grande rejeição acadêmica. Era uma prova importante, e eu tinha me dedicado como nunca. Mas, por causa do nervosismo, cometi erros bobos e acabei sendo eliminada. Eu chorei como se meu mundo tivesse acabado. Lembro que minha mãe sentou ao meu lado e me disse algo que ecoou em mim durante anos. Helena, a vida vai te derrubar muitas vezes. Mas você levanta. Sempre levanta. Só precisa acreditar que merece coisas boas. Na época, eu achei que entendia o que ela queria dizer. Mas só naquele dia, tantos anos depois, percebi o peso real daquelas palavras. Eu precisava acreditar que merecia mais. E, pela primeira vez, comecei a acreditar. Enquanto eu tomava meu café, minha irmã Clara me ligou. Ela sempre foi mais impulsiva, mais livre, quase o oposto de mim. Atendi com um sorriso cansado. Helena, você está bem? Me disseram que você saiu do trabalho do nada. Eu estou. Na verdade, acho que estou melhor do que nunca. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e eu quase podia ouvir seu sorriso do outro lado. Finalmente disse: chega, né? Aquilo me fez rir. Acho que sim. Clara era minha melhor amiga e também meu espelho invertido. Onde eu via medo, ela via oportunidade. Onde eu via riscos, ela via possibilidades. E naquele momento, ela me deu mais força do que imagina. Vamos fazer o seguinte, ela disse. Hoje você não volta para casa sozinha com esses pensamentos todos. Me espera aí, estou indo te buscar. Eu ia protestar, mas algo em mim queria companhia. Queria acolhimento. Queria alguém que me lembrasse de que eu não estava sozinha. Então aceitei. Enquanto esperava, continuei pensando em tudo o que eu precisava enfrentar agora que tomara uma decisão tão grande. A insegurança financeira me assustava. O que eu faria a seguir? Como sustentar meus compromissos? Eu sabia que dizer chega era só o começo de uma caminhada muito maior. Clara chegou minutos depois, me abraçando forte assim que entrou no café. Ela tinha esse jeito intenso de amar, uma intensidade que eu sempre admirei e até invejei um pouco. Vamos dar uma volta, ela disse, quero ouvir tudo. Entramos no carro dela, e no caminho para a praia, eu contei tudo. Contei sobre Marcos, sobre os anos de desgaste, sobre a sensação de estar presa em uma vida que não era minha. E, pela primeira vez, falei em voz alta sobre o medo que sempre me guiou. Eu tinha medo de ser abandonada, confessei, olhando pela janela enquanto o mar surgia ao longe. Medo de que, se eu não fosse perfeita, ninguém ficaria por perto. Acho que por isso aceitei tanto que nem percebi que me perdi no processo. Clara não disse nada por alguns instantes, e eu achei que talvez tivesse falado demais. Mas quando olhei para ela, seus olhos estavam marejados. Helena, você merece o mundo inteiro. E se alguém te abandona ou te despreza, o problema nunca é você. Nunca foi. Estacionei o carro e fomos caminhar pela areia. O vento bagunçava meu cabelo, e o som das ondas parecia harmonizar meus pensamentos. Fui lembrando de momentos da minha vida que eu tinha enterrado, memórias que ainda doíam, mas que precisavam ser vistas para que eu pudesse seguir em frente. Lembrei do meu primeiro relacionamento sério, aos 22 anos, com um homem que dizia me amar, mas que me diminuía constantemente. Ele criticava minha aparência, minhas escolhas, meus sonhos. E eu aceitava. Aceitava porque achava que era o máximo que poderia ter. Quando finalmente terminei, achei que tinha aprendido a lição. Mas percebi que eu apenas havia mudado de cenário, não de postura. Continuava me dobrando para caber nas expectativas dos outros. Caminhei pela praia sentindo as ondas molharem meus pés, e ali, naquele espaço aberto e silencioso, eu comecei a entender que chega não era apenas sobre o meu emprego. Era sobre tudo. Sobre como eu me tratava, sobre como permitia ser tratada, sobre como carregava culpas que não eram minhas. Passamos horas conversando e caminhando. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, senti que um novo capítulo estava começando. Ainda não tinha todas as respostas, mas pela primeira vez não senti medo disso. Senti liberdade. No dia seguinte, acordei cedo com uma mistura de ansiedade e empolgação. Decidi organizar minha vida.
começando por atualizar meu currículo e buscar novas oportunidades. Mas antes mesmo de abrir o computador, recebi uma mensagem inesperada de Rafael, um amigo de faculdade com quem não falava há anos. Ele trabalhava em uma ONG que cuidava de projetos sociais e me perguntou se eu tinha interesse em uma vaga que estava abrindo. Não era da minha área exata, mas envolvia gestão de projetos e relacionamento com comunidades, algo que sempre toquei de longe, mas que secretamente tinha desejo de explorar. Havia algo sobre ajudar pessoas que sempre me chamou, mas eu nunca tinha tido coragem de mudar de direção. Decidi topar a entrevista. Os dias que se seguiram foram de muita reflexão, mas também de muita esperança. Pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti imaginar outros futuros possíveis. E quanto mais eu pensava, mais percebia que minha vida até então tinha sido construída mais por medo do que por desejo. Eu fazia o que achava que precisava, não o que realmente queria. A entrevista com Rafael foi diferente de tudo o que eu já tinha vivido. Não havia formalidade exagerada, não havia pressão. Ele me ouviu, me olhou nos olhos, e pela primeira vez senti que minhas experiências eram valorizadas. Falei com sinceridade sobre minha trajetória, e quando terminei, ele sorriu. Helena, precisamos de alguém que saiba lidar com gente, que tenha sensibilidade e força ao mesmo tempo. Você é essa pessoa. Quando ele disse isso, senti meus olhos encherem de lágrimas. Talvez fosse a primeira vez na vida adulta que alguém via em mim aquilo que eu escondia até de mim mesma. Ele pediu alguns dias para dar a resposta final, e eu aceitei. Voltei para casa com o coração leve, mas também com um medo novo, o medo de que meu passado me puxasse de volta. Cada vez que eu respirava fundo, lembrava das críticas internas que eu carregava há anos. E percebi que a verdadeira luta não seria encontrar um emprego. Seria me reencontrar. Foi nesse processo que comecei a fazer terapia, algo que eu sempre adiara dizendo que não tinha tempo. Mas a psicóloga, Mariana, me ajudou a revisitar memórias que eu evitava. Revisitamos meu pai, minha sensação de abandono, minhas relações tóxicas, minha dificuldade em dizer não. Ela me ensinou a enxergar padrões que eu repetia e que me mantinham presa a uma versão pequena de mim mesma. Cada sessão era dolorosa, mas libertadora. Como se eu estivesse limpando um quarto escuro e esquecido dentro de mim. Uma tarde, poucos dias depois, recebi a ligação de Rafael. Minha respiração falhou por um instante. Helena, seja bem-vinda ao time. Você foi escolhida. Senti o mundo inteiro girar e depois se encaixar num lugar mais bonito. Era como se todas as partes de mim, antes desconectadas, começassem a se reunir. A partir daquele momento, minha vida mudou completamente. O trabalho na ONG não era fácil. Era intenso, exigia sensibilidade, paciência e resiliência. Mas, pela primeira vez, eu sentia que meu esforço fazia diferença. Visitava comunidades, conversava com famílias, criava projetos de apoio educacional e profissional. Via a força das pessoas, via suas dores e suas esperanças. E aquilo me transformava. Conheci pessoas incríveis ali. Entre elas, João, um jovem de 16 anos que tinha perdido a mãe e lutava para não abandonar a escola. Ele tinha uma inteligência brilhante, mas carregava o peso do luto e da pobreza nos ombros. Quando ele me contou sua história, senti uma conexão profunda. Talvez porque eu também soubesse o que era crescer com uma ausência marcante. Passei semanas ajudando João a se organizar, a acreditar em si mesmo, a buscar oportunidades. E quando ele ganhou uma bolsa para um curso técnico, me abraçou com tanta força que eu senti meu coração renascer. Foi um daqueles momentos que nos fazem entender por que estamos no mundo. Mas nem tudo foi fácil. Em certo ponto, enfrentamos um corte de verba que ameaçava encerrar vários projetos importantes. Passei noites sem dormir, buscando alternativas, conectando contatos, escrevendo relatórios. Houve dias em que pensei que não conseguiríamos. Houve dias em que o medo quase me paralisou. Mas não desisti. E quando finalmente conseguimos uma parceria com uma empresa disposta a financiar nossos projetos, chorei de alívio. Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida profissional. No entanto, o grande clímax da minha jornada não veio do trabalho, e sim da vida pessoal. Um dia, minha mãe me ligou dizendo que tinha recebido uma carta. Uma carta que veio endereçada a mim. E que trazia um remetente que eu jamais esperaria, o nome do meu pai. Meu corpo inteiro congelou quando ela disse isso. Ele nunca tinha entrado em contato. Nunca. Por décadas, eu vivi com sua ausência como uma ferida aberta.
E agora, ele aparecia. Fui até a casa da minha mãe naquela mesma noite. A carta estava sobre a mesa, intacta. Sentei-me e olhei para ela por longos minutos, com o coração batendo alto demais. Quando finalmente abri, vi a letra trêmula dele. E enquanto lia, senti uma mistura de raiva, tristeza e compreensão. Ele contava que deixou nossa família porque enfrentava uma depressão profunda, mas não tinha coragem de pedir ajuda. Que se sentia um peso, que acreditava que seria melhor desaparecer do que ser um fardo. Contava que passou anos tentando se tratar, e que agora, mais velho e mais cansado, queria pedir perdão. Não pedia para voltar, não pedia para ser parte da minha vida. Apenas queria dizer que me amava, mesmo tendo sido incapaz de demonstrar. Terminei de ler e chorei. Chorei por mim, por ele, pela criança que eu fui, por tudo que poderia ter sido. Minha mãe me abraçou. Clara também. E naquele momento, eu percebi que perdoar não é esquecer. É libertar-se. Quando fui dormir naquela noite, percebi que o dia em que eu disse chega foi o dia em que comecei a me escolher. E esse ato simples, mas corajoso, transformou tudo. Meses depois, eu estava mais forte, mais consciente, mais serena. Não porque a vida ficou fácil, mas porque eu aprendi a caminhar com mais leveza. Aprendi que dizer chega não é fracasso. É coragem. É amor próprio. É renascimento. Hoje, quando olho para trás, agradeço profundamente aquela manhã no escritório. Agradeço por ter me levantado. Por ter ousado sair. Por ter encarado o desconhecido. Porque foi ali que minha vida, de verdade, começou. E se eu aprendi algo que quero levar para sempre, é isto. Às vezes, a gente precisa quebrar para se reconstruir. Precisa soltar para receber. Precisa dizer chega para, finalmente, dizer sim à vida que merece viver.